Muito bem-vindo, mais uma vez, à nossa sala de ensinamento. Estamos aqui falando sobre o nosso estudo, um resumo da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, um resumo breve, não com todos os detalhes, mas quero dar-te a orientação, desde a criação de Adão, o primeiro homem, mas também a queda dele, também este dilúvio com Noé, mais idades das pessoas naquela altura. Então, mas depois disto, o Torre de Babel, mas também a chamada de Abraão. Abraão no início, mas Deus mudou o nome dele para Abraão. Então, mas ele era pai de Israel. Israel, esta nação, outro, mas também o povo judaico. Abraão tinha mais filhos, mas só um filho prometido, Isaac. Então, os judeus, o povo judaico veio de Abraão através de Isaac, ok? Mas Isaac, ele tinha dois filhos também, Esaú, mas também segundo Jacó. Mas só Jacó recebeu esta promessa de Deus, mas esta herança do povo de Israel. A promessa da terra, mas as bênçãos de Abraão. Foi Jacó, mas através de Isaac e Abraão. Está a ver, hein? Isaac. 12 filhos. Hein? Já falamos sobre o povo de Israel, o desenvolvimento deste país por crescer e sair de Egito, mas José, ele tinha, Jacó tinha 12 filhos. Hein? Vamos ler isto, ainda não mostrei isto exatamente, quero mostrar isto. Gênesis capítulo 35, hein? 35, vou ler versículo 23 a 26, a Bíblia diz: os filhos de Lia, mas naquela altura, não é segundo a vontade de Deus, mas Jacó, ele tinha 4 mulheres, ok? Deus quer-nos ter uma mulher só, um homem. Então, mas este Jacó, ele tinha 4, grande complicações na vida dele por causa disto também, Mas os filhos de Lia, primeira mulher de Jacó, Ruben, primogênito de Jacó. Depois, Simeão e Levi e Juda e Issacar e Zebulon, 6. Mas lembra-te, como esta herança da terra prometida, Deus tirou Levi, ok? Para ser tribo sacerdotal, para o povo de Israel alcançar Deus por guardar a lei e dar ofertas, sacrifícios, segundo aquela lei judaica do Velho Testamento. Não pertence a cristão. 24. Os filhos de Raquel, outra mulher de Jacó, José e Benjamim. E lembra-te, por causa de tirar Levi, os 2 filhos de José herdou terra, a província pode ser, aquela terra foi dividida em 12 partes. Mas então José, ele herdou 2 daqueles 12. Mas não ele, os filhos dele, Efraim e Manassés, ok? Então, mas Deus fez isso porque ele tirou Levi. Então, outro queria dar 2. Ok. 24 novamente, os filhos de Raquel, José e Benjamim. Também, 25. E os filhos de Bila, outra mulher de Jacó, serva de Raquel, Da e Naphtali. Então, 26. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gadi e Aser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em
para Ará. Então, mas já falamos sobre a lei de Moisés, estes livros da lei, os primeiros livros da Bíblia, mas tem outro nome também. Este são chamado, um nome é dado para descrever estes 5 livros. Não é muito importante, mas simplesmente é necessário entender estas coisas para entender quando uma pessoa está a referir. Não está aqui. Estou a procurar na minha cabeça. Vou procurar outro também. É possível. Não está aqui. Pode ser Pentateuch. Pentateuch. Em inglês, Pentateuch. Mas pode ser Pentateuch, não sei. Vou procurar outra vez, mas está a falar, referir-se aos primeiros 5 livros da Bíblia. Mas também depois disto, estes livros históricos também, Josué, Juízes, já falamos sobre Ruth também, 1º e 2º Samuel. Então já chegamos ao período dos reis. Lembra-te, Israel, estas 12 tribos de Israel cresceram e desenvolveram em Egito muitos anos, pode ser 400 anos. Então eles saíram, o êxodo, já falamos sobre isso, e eles andaram 40 anos lá no deserto, mas cresceram com muito povo. Então eles entraram, depois de 40 anos, aquela terra prometida, dada de Deus. Eles dividiram aquela terra para os 12 tribos. Então, eles continuaram mais depois do período dos juízes. Deus já deu a lei. Ele deu aos sacerdotes este sistema para alcançar Deus. E Deus queria ser rei, mas eles queriam outro rei. Eles não queriam rei que não podia ser vista pela fé. Mas é possível ver pela fé, mas eles queriam rei física. Deus vai dar isto também com Cristo, ainda não aconteceu, mas é futuro. Então eles pediram rei de Deus. Eles pediram rei, mas por fazer isso, já falamos sobre isso, eles rejeitaram Deus. Mas Deus permitiu isto. Então, Deus deu o rei, Saul, primeiro rei. Falamos um pouco sobre Saul, mas estamos a entrar neste período dos reis. Então eu quero falar um pouco sobre estes reis hoje na página 17 do nosso estudo. Então vamos ler com este livro Reis, primeiro Reis. Lembra-te, Reis é dividido em 2 partes. Primeiro Reis e segundo Reis. Também como Samuel. Primeiro Samuel, segundo Samuel. Primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. São livros divididos no nosso Velho Testamento, mas não no Velho Testamento judaico. Mas é outra coisa. Então, vou ler abaixo da página 17. Os livros de 1º e 2º Reis começam onde 1º e 2º Samuel terminam, registrando a história da nação judaica. Basicamente, os livros estão a registrar a falta de ouvir por parte dos judeus no que, como nação, mudou de paz e prosperidade para guerras constantes, divisões e derrotas. Por quê? Porque eles rejeitaram a palavra de Deus. É isto.
Primeiro Reis começa a descrever a prosperidade e as bênçãos do reino de Salomão. Lembra-te, Salomão, depois de Davi, grande homem, mas ele pecou com Batseba. E foi julgado a família dele por causa disto, mas também Davi. Mas ele arrependeu também com grande tristeza. Mas Davi nenhuma vez perdeu batalha. Deus abençoou Davi. E aquele país de Israel ficou muito forte, mais do que todos os outros países do mundo. Isso é Davi. Então, por morrer, Davi deu reino a Salomão muito forte. Muito forte. E Salomão, 40 anos, ele tornou-se o rei mais poderoso do mundo, mais rico do mundo, do que qualquer outro país. No início do reino dele, este Salomão, já mencionei isto, é uma figura do reino de Cristo. Cristo vai voltar e reinar sobre todo o mundo, sobretudo com grandes riquezas, com paz. Israel tinha paz porque Deus já venceu nas batalhas. Então, todos os outros países tinham temor de Israel. Grande paz durante aquela altura de Salomão. Então, mas Salomão no início, com paz, com riquezas, sobre todo o mundo, é uma figura de Cristo e o reino futuro dele. Mas, cuidado, porque Salomão, ele casou-se com muitas mulheres, não segundo a vontade de Deus. Lembra-te, Deus quer-nos ter uma mulher, um homem, hein? Como Cristo. A mulher de Cristo é a igreja. Uma mulher só. Está a ver, hein? É isto. Mas Salomão era diferente do que Cristo desta maneira. E também, ele não só casou-se com mulheres de Israel, mas dos outros países. Ele foi muito famoso. Há muitas mulheres, mas estas mulheres trouxeram os deuses falsos. E no fim da vida de Salomão, ele tornou-se como para louvar deuses falsos. Ele foi influenciado pelas mulheres dele. E no fim da vida dele, ele rejeitou Deus. Mas Deus deu a Salomão paz por causa de Davi. Mas depois de Salomão, aquele reino dele foi dividido. O país. Já ali, guerras constantes, divisões e derrotas, não de fora, mas de dentro. De dentro. Como a igreja mundial, como crente mundial, causar divisões, guerras, deve mostrar amor, deve sofrer mais do que causar outro problema. Ok, mas no fim, Salomão era figura do anticristo, proclamando e clamando ter paz, reivindicando ter paz, mas realmente está influenciar idolatria no país. Sim, ok, está a ver. No fim dele, o reino dele tornou-se mal. Ok, por causa disto. Ok. Então, vou ler no meio deste primeiro parágrafo novamente. Primeiro Reis começa a descrever a prosperidade e as bênçãos do rei Salomão. No meio do livro, o reino já dividiu-se depois do reino de Salomão. E os judeus metendo-se em idolatria. Está a ver, hein? Deuses falsos. Isso é idolatria. Mas para nós, cobiçar é, a Bíblia diz, idolatria. Não é necessário ter imagem de um Deus falso, mas por ser desta maneira, cobiçar também, a Bíblia diz, é
idolatria no Novo Testamento. Nós temos mais luz da Escritura. Estes registros históricos providenciam-nos com exemplos bem claros que Deus abençoa quando o seu povo obedece e retira estas bênçãos se o povo desobedece. Então, quer as bênçãos de Deus na tua vida? É necessário obedecer. Mas vou dar-te um aviso. Porque quando uma pessoa quer viver fiel e honrar Cristo com a vida, Deus, algumas vezes, vai, não todos, mas algumas vezes, Ele vai permitir o diabo causar mais sofrimento na tua vida também, como uma prova para determinar vai ficar fiel ou não, vai confiar. Deus tem todo o poder. Eu vou confiar em Deus até a morte. Ok? Mas por morrer, eu estarei, com Cristo. É isto. É isto. Eu já tenho a vida eterna. Oh, Marco, não vai morrer? Não, vou morrer fisicamente, mas não a minha alma. A minha alma é de dentro. A minha alma vai continuar com Cristo. E também com a ressurreição vou receber novo corpo ressuscitado. Está a ver, hein? Ok, mas outro ensinamento, mas eu não tenho temor. Mas para passar, por isso vou ter dúvida, não sei. João Batista, ele duvidou na prisão uma vez, hein? Grande servo de Deus. Cristo disse mais do que qualquer outro homem, sem novo nascimento. Sim, mas vamos confiar em Deus, hein? Ele vai provar a tua fé. Algumas vezes com dificuldade. Abaixo da página 17, vamos continuar. Hein? Por 120 anos, Israel era uma nação unida, regida por 3 reis. Saul, primeiro, Davi e Salomão. Cada deles tinha reino de 40 anos. E cada um governou 40 anos, já disse. Primeiro Reis fala sobre como o reino dividiu-se depois da morte de Salomão em 10 tribos fracas, mais fracas do que o sul, 10 tribos fracas do norte e as 2 fortes do sul, Judá e Benjamim. Ok? 2 filhos de Raquel. Ok. Esposa de uma daquelas mulheres de Jacó. Pelo resto do Velho Testamento, os 10 tribos são chamadas Israel. O reino do norte. Ou pode ser Efraim também. Algumas vezes Efraim refere-se para todo o reino do norte. 10 tribos, mas não todas as vezes. Israel, o reino do norte, enquanto as 2 tribos do sul são chamadas Judá, o reino do sul. É muito importante entender isto, porque algumas vezes vai achar, depois desta divisão, vai achar Israel, não deve reconhecer, está a falar sobre os 10 tribos da norte, este reino mais fraco. O templo estava em Jerusalém. Aquela cidade estava na tribo de Judá, no parte do sul. Então, para louvar Deus segundo a lei, foi necessário aquelas tribos da norte para viajar ao sul. Mas por causa desta divisão, o reino não queria isto. Então ele criou deuses falsos para prevenir, para impedir as pessoas de louvar Deus da maneira verdadeira. É triste. É triste. Eles queriam a sua parte mais do que a parte de Deus. Está a ver? Hein? Ok.
última frase na página 17. Cada era regido pelo próprio reino, como o nome do livro já diz, 18, página 18. Hein? Todos os reis da tribo de Judá eram descendentes de Davi, enquanto os reis de Israel vieram de 4 famílias diferentes, ou dinastia. Então, todos os reis do sul, mas não Saul. Saul era da família diferente, mas então Saul era a escolha do povo. Lembra-te, eles queriam rei, mas depois disto, Deus procurou homem segundo o coração dele. Lembra-te, falamos sobre isto. Ele achou Davi, mas Saul era grande homem no exterior. Ele apareceu muito forte, mas Davi era como um menino, mas com grande coragem, grande coração. Hein? Porque Deus disse, eu posso olhar para dentro. Ele realmente entendeu o coração de Davi. Também de Saul, mas Saul era família diferente, então Deus escolheu Davi, e depois de Davi, todos os reis do sul foram da descendência de Davi, na mesma família, que está a ver, hein? Mas não da norte. Da norte eles tinham grandes batalhas, algumas vezes um rei reinou só por poucos dias. Eles mataram, outro tiraram o reino. Foi grande problema lá do norte, com aqueles deuses falsos. Deus não podia abençoar aquele povo do norte, não. E eles não podiam saber e entender, conhecer bem Deus verdadeiro, porque eles não tinham acesso a Jerusalém. E a palavra de Deus, e o mandamento de Deus, e o caminho de Deus. Está a ver, hein? Estas figuras de Cristo, elas foram cegos da norte, mas elas não reconheceram aquelas figuras no sul. As pessoas do sul não reconheceram isto, mas pelo menos elas seguiram estas regras de Deus. Mas não realmente, mas elas tinham a oportunidade de seguir as regras de Deus. Elas realmente rejeitaram Deus também. Vamos ver isto. Mas pelo menos eles tinham um sistema sacerdotal, também aquele templo com aquele altar de holocaustos, mas também a pia para lavar, também aquela tenda com o pau, o altar de incenso, a candelabra, a vela, e também outro lado do cortinha, arca de aliança, a cadeira de misericórdia, acesso à presença de Deus. Pelo menos eles tinham aquelas partes naquele reino do sul. Hein? Mas eles rejeitaram Deus também. Cuidado. Pode ter nome de ser cristão, mas não viver e agradar a Deus com a tua vida. É necessário esta palavra. Procurar saber esta palavra. Procurar honrar Deus por obedecer esta palavra com a tua vida. Mas é necessário entender esta palavra. Deus quer isto. Ele quer o teu crescimento. Ele quer isto. Salvação é muito simples, mas é só o início. O início. Ok. Como filho. Quando você tem filho como bebê. Ele já é bebê. Mas você tem grandes planos e ideias sobre este bebê. Ele pode ser grande homem. Sucesso aqui e aqui. Mas é necessário aquele bebê crescer, né? E algumas vezes eles vão faltar. Faltam, né? Sim. Como pai, é necessário amar e ajudar aquele filho a crescer. Mas Deus Pai é o mesmo conosco.
Ele quer o nosso crescimento. Ok. Então, vamos continuar. Ok, primeiro parágrafo, acima da página 18. Uma das coisas que distingue este período dos reis na história dos judeus é o ofício dos profetas. Achamos profetas durante este período dos reis. Deus usou os profetas para trazer a mensagem aos reis de ambos Israel como Judá. A maioria dos livros na Bíblia que foram escritos por profetas, isto é, Isaías até Malaquias, cabe neste período. Na visão da unidade de 1º e 2º Reis, existiu apenas um autor que, na verdade, escreveu estes livros numa perspectiva humana. Mas ele está a dizer isso, vou dizer, é provável, mas é possível é mais do que um autor também, porque muitos detalhes saudáveis que uma pessoa mais tarde, que pode olhar atrás por tudo, pode ser ele não vai reconhecer estes detalhes sem ler escritos de uma, também palavras de uma outra pessoa, outro profeta, possivelmente. Mas vou continuar. Porque os livros terminam com os judeus no cativeiro em Babilônia e ainda não existe menção deles saindo de Babilônia. Estes livros foram provavelmente escritos entre 562 anos e 536 anos antes de Cristo, durante o tempo de Jeremias. Ok? E também nenhuma referência é feita ao autor. A tradição judaica diz que Jeremias é verdade o autor, mas é possível, é muito possível. Ok, no nosso estudo, aqui, no meio da página 18, primeiramente temos mapa, mas este mapa tem dois lados. Ao lado esquerdo, a terra de Filístia, depois da morte de Salomão. Mas esta terra de Filístia era aquela quase a terra de Canaã, que é a terra prometida. A terra em que o povo de Israel entrou com Josué. Mas isso é a primeira mapa, ao lado esquerdo, depois da morte de Salomão. Lembra-te, aquela reino ainda não foi dividida, mas aconteceu depois da morte dele. Então, ao lado direito, a terra de Filístia durante o reinado dividido. Então, mas está a observar Judá abaixo e Israel a norte. Ok, vou mostrar isso completo, ou simplesmente, o mar Mediterrâneo aqui, mas também este mar de Galileia, mar morto, na terra lá, mas basicamente Judá e Benjamim do sul e Israel do norte. Mas também pode ser um pouco ao outro lado por causa daqueles outros tribos. Ok. É simples como isto, mas foi um país dividido. Ok. Quero te ver isto por observar, mas também ao lado esquerdo daquela terra, os filisteus ficaram lá, mas também com outro povo, para provar os judeus. Eles ainda estavam lá. Lembra-te com Davi contra este grande gigante, que Golias. Ok. Então, mas abaixo daqueles mapas tem também uma tábua que mostra o período dos reinos. Então, lembra-te, eu disse, Saul, Davi, Salomão, primeiro 3 reis de Israel, todos
deles tinham reino de 40 anos. Então, acerca de ano 1095 AC, Saul começou a reinar. Então, depois disto, Davi. Mas isso é, AC está a diminuir estas datas até zero, que significa quase ou cerca de a vinda de Cristo. Os calendários não são exatos no nosso dia, mas Deus é exato. Mas depois de Davi, Salomão. Então, depois dele, este reino dividiu-se. Então, do norte, o reino do norte tinha muitos reis até ser conquistado pela Síria em ano 722 AC. Mas também os reinos do sul, eles permaneceram um pouco mais do que o reino do norte. Mas é chamado Judá. Eles foram conquistados por Babilônia em 586 AC. Eles ficaram em cativeiro 70 anos. Então, depois de 70 anos, alguns deles foram dados permissão voltar à terra. E todos não foram tirados. Então, mas outros em cativeiro, eles ficaram em outros países depois desta oportunidade de voltar. Eles ficaram em outros países. Então, mas outros judeus fiéis, mas não completamente fiéis, mas com grande sofrimento por estar em outro país 70 anos, mas também por mais sabedoria, por entender a prova de Deus, mas também o julgamento de Deus. Julgamento de Deus contra o pecado deles por levar-os lá em cativeiro. Cativeiro, sim. Está a ver? Então, mas eles continuaram um pouco mais, quase 150 anos mais do que o reino do norte. Ok. Então, há uma lista aqui sobre todos estes reis de Israel, todos estes reis de Judá. Pode estudar um pouco. Temos outro tabela na página seguinte que mostra estes reis, mas também com o tempo dos profetas, ok? Mas simplesmente pode guardar isto, é boa informação, ok? Vou continuar por ler abaixo de página 18. Segundo Reis. Segundo Reis continua com Primeiro Reis sem quebrar o andar material. É uma continuação. O reino dividido ainda está a ser discutido, uma vez que era o ministério dos profetas tais como Elias e Eliseu. O estudante deve ser muito cuidadoso em seguir o contexto daquilo que está a ler, uma vez que a história está sempre alterando para trás e para frente entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul. É necessário observar o contexto de cada capítulo, cada passagem. Está a falar sobre este reino do sul ou está a falar sobre o reino do norte? Vai mencionar isso na passagem, mas simplesmente é necessário reconhecer isto. Eles continuaram deste reino dividido com duas partes. Então, vamos continuar acima de página 19. Vou ler. O tom deste livro é até negativo, mas infelizmente muito realista. Já falei um pouco sobre isto. A destruição. Eles foram levados em cativeiro por causa de desobediência. É isto, só. Eles negaram receber a palavra. Uma vez, o profeta, ele não queria ouvir esta palavra, ele lançou aquela palavra no fogo para queimar.
Ele não queria ouvir a palavra de Deus. O profeta estava lá, mas ele disse, é uma mensagem negativa. Por causa disto, os profetas sofreram muito. Sim. E hoje, no nosso dia, muitos estão a falar o amor de Deus, o amor de Deus. Mas a pessoa verdadeira vai falar diretamente contra o pecado. E vai falar sobre o inferno no rádio, o televisão. Eles não vão mencionar o inferno. Mas é real. Queremos ter paz e amor como pombas. Não leal. Mas leal está na Bíblia. Mas o povo não vai receber. O povo não quer receber esta mensagem sobre o inferno. Aquele um pregador muito duro. Eu vou à igreja mais fácil, mais doce. É melhor ouvir a verdade, hein? É melhor ouvir a verdade. Ok. Vou começar novamente, acima de página 19. Hein? O tom deste livro é até negativo, mas infelizmente muito realista. A destruição e a captura de Israel para o cativeiro é discutido no capítulo 17. E o mesmo de Judá é encontrado no capítulo 25. Ok, falamos um pouco sobre estes cativeiros. Apesar de reis ocasionais que almejavam servir a Deus, ambos Israel e Judá constantemente rebelavam-se contra Deus como o resultado da sociedade que era bastante fraca e contra Deus. Mas vou dizer isto, não vai achar reis bons no Reino do Norte por causa destes deuses falsos, ok? Eles colocaram, como se chama? Bezerros de ouro. Pode ser Betel, cidade, outro, não sei, a cidade mais tribo de Dan. Então, eles desenvolveram estes ídolos. E não vai achar reis bons, porque um bom rei vai destruir aqueles deuses falsos, mas isso não aconteceu. Então, eles continuaram cegos com esta luz de Deus por rebeliar contra Deus. Mas do sul, algumas vezes, vai achar um rei bom. Muitos reis más também, mas algumas vezes vai achar rei bom, ok? Vou continuar no meio deste parágrafo. Foi neste contexto que encontramos profetas ministrando. Eles tentavam fortificar os poucos fiéis seguidores de Deus e informar os fracos do seu caminho fraco. Eles não foram recebidos, eles foram mortos, mas também rejeitados, como Cristo. Ele foi rejeitado do seu próprio povo. Isto aconteceu. É neste período de tempo que o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amos, Jonás, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, todos ministraram. Seus livros são encontrados mais tarde no Velho Testamento. Consulte a cronologia no gráfico das páginas a seguir, que mostra quando que cada rei de Israel e Judá reinaram e como os diferentes profetas do Velho Testamento cabem nas figuras. Então, tábua, cronologia no gráfico é apresentado aqui no meio desta página 19. Então, quero dizer poucas coisas. Então, ao lado esquerdo vai achar Saul, Davi, Salomão, os reis de Israel, ok?
Mas eles reinaram durante Reino Unido. Depois de Salomão, este reino dividiu-se para parte do norte, 10 tribos, mas também a parte do sul, Judá e Benjamim. Então, depois de Salomão, vai achar dois grupos dos reis. Um acima, até anos 70 e 22, já falamos sobre isso, mas não todos os reis são listados aqui, mas os que tinham reino com mais dias ou anos, por ser. Mas também, abaixo, estes reis do sul até 586 AC. Mas depois disto, foi 70 anos de catividade, ou cativeiro, desculpa. Mas depois disto tem estes três, Zorobabel, Esdra e Neemias. Estes não eram reis, ok? Eles são listadas, mas realmente Zorobabel era sacerdote, mas também Esdras, ele foi como ensinador da lei, mas da tribo de Levi. Mas também Neemias, não lembro-me bem o que tribo, mas ele era como governador, mas não como rei. Os reis acabaram com o cativeiro de Judá para ser continuado com Cristo, com a volta dele, ok? Mas no meio destes dois grupos, os reinos acima do norte e também os reis abaixo do sul, entre isto tem uma lista dos profetas, listadas cronologicamente através deste período da história de Israel, para mostrar o que tempo eles combinam com o que rei. Está a ver, por exemplo, Elias, que com Acabe do norte, mas também com Asa, também Josafá do sul. Então, esta lista é muito bom simplesmente para entender o que período pertence este rei, o que período pertence este profeta, para entender e dar-te uma orientação sobre a vida daqueles reis, daqueles profetas, ok? Então, mas quero dizer poucas coisas também sobre estes livros. Realmente, vou falar sobre 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, porque muitos querem chegar dizendo que a Bíblia tem contradições, mas realmente a Bíblia não tem contradições. A falta é o nosso entendimento. Algumas vezes Deus Deus usa maneiras para descrever coisas a nós, ou para escrever a palavra dele, que nós não entenderíamos sem estudar mais, sem procurar, porque Deus quer a pessoa que realmente acreditar na palavra dele. Mas outros querem ser críticos para destruir aquela palavra, para duvidar. Lembra-te aquela primeira pergunta da Bíblia? Vamos ler Gênesis capítulo 3, já? Gênesis capítulo 3 e versículo 1. O diabo chegou a Eva. Eva não tinha bom entendimento da palavra. Outro estudo, mas ele chegou. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as arimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira pergunta da Bíblia. O diabo chegou a Eva dizendo: realmente Deus disse isto? Ele queria causar Eva ter dúvida sobre esta palavra. Então, quero dizer isso.
Algumas vezes, uma parte do humano é chamado humano na Bíblia, ok? Vai ajudar-te a resolver estas que são chamadas contradições. Não são contradições, mas outros querem reivindicar a Bíblia tem contradições. Algumas vezes, uma parte do humano vai ser chamado humano. É necessário entender isto. Algumas vezes, são faltas de tempo contado continuamente. Por exemplo, mas não vou falar sobre estes detalhes, é outro estudo realmente, mas Mateus capítulo 1 tem genealogia dos reis de Davi. Genealogia de Davi como reis de Israel. Mas algumas reis estão a faltar daquela lista. Mas a Bíblia não é errada, simplesmente é necessário entender. Algumas vezes Deus vai tirar, ou vai causar a falta de um pouco de tempo, período de tempo. É necessário reconhecer isto para resolver estas que são chamadas contradições. Não só isto. Uma aranha pode reinar com ou no lugar de um fio. Isso acontece com uma... não lembro que é o nome daquela aranha, mas realmente Deus não queria aranha. Como se chama? A minha mente é vazia neste momento. Mas isso acontece algumas vezes, ok? Número 4. Um rei idoso pode reinar junto com o seu filho. Isso pode acontecer. É necessário porque algumas vezes vai pensar, não é possível este rei ter este muito ano porque não é tempo suficiente entre ele e outro rei, mas por ser este rei reinou com o pai dele um pouco tempo. Isto pode acontecer. Não só isto. Genros e netos podem ser considerados filhos algumas vezes. Mas homens podem ser omitidos por não ter filhos. É necessário entender estas coisas para reconhecer quando Deus não está... o problema não está com a Bíblia, o problema está com o nosso entendimento. Não só isto, também outro. Homens e lugares podem ter mais do que um nome. É isto, Então outro quer dizer, não, este é falso porque este nome é diferente do que o outro, mas é possível ter mais do que um nome. Pode chamar-me Marcos, ou pode chamar-me pastor, mas isto é título. Eu tenho outros nomes. Eles também, É possível, Pessoa tem mais do que um nome. Então, é necessário entender isto. Para entender que Deus, a palavra de Deus é verdadeira. Simplesmente, o nosso entendimento pode ser fraco. Mas a maneira para não ser fraco é procurar entender esta palavra, é estudar. É uma disciplina. É necessário sentir-se, por ser na mesa, com a Bíblia, com o estudo, e sofrer um pouco para crescer em Deus. Mas por saber melhor, por aprender melhor esta Bíblia, a tua fé vai ficar mais forte, porque vai entender mais a mente de Deus. Ok, então, outros querem reivindicar, a Bíblia tem contradições, mas não é verdade. Vou deixar isto. Vamos falar mais com este livro de 1 Crônicas na nossa próxima vez. Até aquele momento. Muito obrigado.